Olá, queridos amigos, queridas amigas, caros irmãos de ideal espírita, irmãos de ideal cristão. É sempre uma alegria muito grande nosso reencontro nesse ambiente virtual, mesmo que seja nesse ambiente virtual, para algumas reflexões a respeito dos princípios espíritas, das leis de Deus e daquilo que elas podem representar na nossa vida, trazendo, além dos esclarecimentos, das orientações, das elucidações, trazendo também conforto, paz, segurança, esclarecimento que vai transformar a nossa vida e que vai certamente nos levar a fazer escolhas cada vez mais conscientes, escolhas cada vez mais voltadas para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento moral. Então, é assim com muita alegria que nós nos reencontramos. Eu falo de reencontro, embora eu, na posição em que me acho agora, não possa vê-los, mas é como se eu sentisse afetivamente a presença de todos os que nos assistem nesse momento. Isso nos traz uma paz, nos traz uma felicidade, pela qual nós agradecemos a Deus a oportunidade que nos concede. Porque falar dos princípios espíritas, falar dos princípios cristãos, não é só uma responsabilidade para nós, mas também uma oportunidade de aproximação com os bons espíritos, de aproximação com Jesus, de aproximação com o próprio Criador. Nas reflexões que fazemos, nós estamos sempre pedindo ajuda, pedindo o apoio desses amigos espirituais, o apoio do Cristo e as bênçãos de Deus, para que a nossa tarefa não seja apenas produtiva para aqueles que nos assistem, mas também para que as páginas lidas, estudadas, examinadas com muito carinho, elas possam também reverberar dentro de nós, produzindo em nós a mudança necessária para a nossa transformação moral. Então, isso para mim é uma alegria muito grande. E eu quero compartilhar, eu quero dividir com vocês e por isso agradecer a oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, nos reencontrando através desse ambiente virtual, as ondas da rede mundial da internet. E nesta noite, para trazer algumas reflexões a respeito de O Livro dos Espíritos, que no dia 18 de abril próximo passado completou 166 anos do seu lançamento. É uma marca muito importante, muito expressiva. 166 anos de O Livro dos Espíritos. Uma obra que, apesar de ter mais de um século e meio de existência, continua sendo atualíssima. Continua enfrentando as questões do mundo contemporâneo com toda a sua atualidade. E por isso, nós trazemos esta noite algumas reflexões sobre a maneira pela qual o Livro dos Espíritos responde, atende a esses nossos anseios e responde a essas questões do mundo contemporâneo. Claro, são muitas questões. Há uma relação muito grande de questões que geram crises, de questões que geram insegurança, que geram medo. Desafios tremendos da sociedade contemporânea. Mas, como não podíamos falar de todas elas seria impossível, nós trouxemos para a nossa reflexão 4 questões que consideramos fundamentais. Os senhores e as senhoras podem ter outras questões, poderiam querer incluir outras questões. Eu tenho certeza que o Livro dos Espíritos traria respostas também para essas questões que os senhores e as senhoras estão pensando agora. Mas
Por alguma razão, eu escolhi essas quatro, até porque cada uma delas se refere a uma das partes do Livro dos Espíritos. Então, foi uma maneira didática, pedagógica que eu encontrei de trazer à reflexão essas questões do mundo contemporâneo. São questões, talvez, de todos os tempos, mas nesse mundo contemporâneo, essas questões, elas ganham vida, elas estão muito presentes, porque a nossa percepção em relação a elas mudou. Quando nós estávamos encarnados lá atrás, nos tempos mais recuados, essas questões, elas tocavam a nossa vida, mas não de forma tão intensa como tocam hoje. E por essa razão, a reflexão é bastante oportuna. E quem sabe, a partir dela, nós possamos fazer novas escolhas, tomar novos caminhos, seguir por itinerários diferentes, né? Fazer novas projeções, novos planos, estabelecer novas metas, não sei. Cada um tem a sua maneira muito peculiar de perceber e de tomar decisões de acordo com aquilo que percebe. Mas eu vou começar falando dessas questões do mundo contemporâneo e das respostas que os espíritos trouxeram para essas questões a partir de 1857 e depois em 1860 com a versão definitiva do Livro dos Espíritos, começando pela parte quarta, pela quarta parte do Livro dos Espíritos, intitulada Das Esperanças e das Consolações. E a questão que eu trago ao exame é a questão 922. Por quê? Porque essa questão está ligada a uma grande questão da contemporaneidade, do mundo atual, da sociedade contemporânea, que é a busca da felicidade. Como eu disse, nós sempre buscamos a felicidade, desde os tempos imemoriais, mais remotos. Entretanto, a nossa percepção de felicidade lá atrás era outra. Agora nós temos uma percepção muito mais dilatada e temos muito mais elementos a considerar quando pensamos em felicidade. E Allan Kardec, então, trazendo ou levando aos espíritos essa questão, perguntou, item 922 do Livro dos Espíritos. Ele disse: a felicidade terrestre, ela é relativa à posição que cada um de nós ocupa na sociedade. Isso é certo. Há uns que são felizes com uma soma de recursos, há outros que são infelizes com a mesma soma de recursos que fazem aqueles primeiros felizes. Mas Allan Kardec queria saber se há uma soma comum de felicidade a todos os seres viventes na Terra, a todos nós encarnados. Era essa a questão dele. Há uma soma comum de felicidade? Há um ponto comum em que todos nós possamos nos encontrar e dizer assim: nós somos felizes porque temos isto aqui. Todos nós somos felizes porque temos isto aqui. E os espíritos responderam a Allan Kardec a essa grave questão no mundo contemporâneo, porque todo mundo busca desenfreadamente a felicidade, todos nós estamos em busca da felicidade, às vezes naquela correria do dia a dia, no lufa-lufa do dia a dia, tentando de todas as formas encontrar a felicidade, e ela não vem, e nós ficamos inconformados, e nós sofremos, porque nos consideramos infelizes, continuamos buscando. E aí os espíritos disseram, em duas partes. Eles deram uma resposta em duas partes, falando primeiro do ponto de vista material. O que é a felicidade do ponto de vista material para os espíritos superiores? É bom que se diga, é a percepção dos espíritos superiores, aqueles espíritos de segunda ordem, aqueles espíritos que já não estão mais em mundos de expiações e de provas, já superaram essa fase. O que eles nos dizem é que, do ponto de vista material, a felicidade consiste na posse do necessário. A posse do necessário. Mas o que é, então, a posse do necessário?
Porque, afinal de contas, o necessário também é relativo. Então, basta que cada um de nós encontre aquilo que é o suficiente para viver com dignidade. Então, a palavra dignidade aqui, ela tem uma dimensão muito forte. Viver com dignidade. Eu acho que se todos nós tivermos o necessário para viver com dignidade, podemos ser felizes. É claro, é evidente, óbvio que muitos de nós temos além do necessário. Sim, temos. Temos além do necessário. Mas a questão não é ter além do necessário. A questão é saber viver com o necessário. Porque eu posso agora ter além do necessário e no momento em que eu perder aquilo que eu tenho, tornar-me infeliz. Então, era isso que os espíritos queriam dizer. Você pode ter muita coisa, mas saiba viver com o necessário. É isso que te torna feliz. No momento em que você tiver a posse do supérfluo retirada de você, você perder a posse do supérfluo, porque propriedade mesmo nós não a temos, nós temos uma propriedade que é transitória, porque vamos deixar esse mundo e aquilo que nos pertence hoje pertencerá a outro. Então vamos falar aqui de posse, aquilo que está em meu poder naquele momento. Ora, se me tiram aquilo e eu me torno infeliz porque perdi aquilo, embora eu ainda tenha o necessário para viver, significa que eu concentrei a minha felicidade no supérfluo. E quando nós fazemos isso, os espíritos dizem, nós corremos o risco de nos tornarmos infelizes. Porque quando nos tiram aquilo que achamos que é razão da nossa felicidade, nos tornamos desgraçados, infelizes. E entramos naqueles processos, muitas vezes, de depressão. Porque perdemos aquilo que considerávamos ser essencial para a nossa vida na Terra. Os Espíritos dizem essencial para a nossa vida na Terra é aquilo que permite que vivamos com dignidade. Esse é o primeiro ponto. Do ponto de vista moral, é a segunda parte da resposta. Do ponto de vista moral, há duas condições fundamentais para a felicidade do ser vivente na Terra, do espírito encarnado. Que condições são essas? A consciência tranquila, essa é uma condição. Consciência tranquila. A consciência tranquila tem aquele que, ao deitar, se dizia Santo Agostinho, ao deitar, você encosta a cabeça no travesseiro, você passa em revista o seu dia e pensa: alguém tem algo contra mim? Alguém tem algo do que se queixar de mim? Pois se ninguém tem algo do que se queixar de mim, eu tenho a consciência tranquila. Se eu fiz hoje todo o bem que eu poderia fazer, eu tenho a minha consciência tranquila. Mas se eu não fiz, dizia Agostinho, se eu não fiz, então é oportunidade amanhã de rever aquilo que eu não fiz e fazer, se tiver oportunidade para isso. Se eu fiz mal a alguém, a oportunidade de desfazer o mal que fiz, ou pelo menos corrigir o mal que fiz, reparando esse equívoco, dizia ele. Essa é a consciência tranquila de quem avalia diariamente as suas ações e as considera como ações que foram voltadas ao bem ou ações que prejudicaram alguém, prejudicaram a sociedade, foram de encontro à lei de Deus e, portanto, eu preciso, de alguma maneira, reparar a minha ação no dia posterior. Então, isso é o que é a consciência tranquila. E a terceira parte da questão, da resposta, melhor dizendo, é a fé no futuro.
Então, os espíritos vão dizer que a fé no futuro é fundamental para a felicidade do ser vivente na Terra, porque aquele ser que não tem fé, que não confia em si próprio, que não confia na providência divina, é como alguém, um ser, portanto, que vivesse sem rumo, sem direção. Porque se você não tem fé, se você não acredita, você também não tem esperança no futuro. Você não espera nada do futuro. E como você não espera nada do futuro, você não traça uma meta e você não tem um lugar para chegar, um destino, uma direção. É como se você estivesse vagando, aquele que não tem fé, vagando. Qualquer coisa que acontecer comigo está bom. Como eu não tenho fé no futuro, como eu não confio na providência, no plano divino, numa força superior, eu vivo o sabor do acaso. Então, o que acontecer comigo, quer dizer, está bom no sentido de eu vou aceitar passivamente aquilo que acontecer comigo, porque eu não tenho controle, né, sobre o que me ocorre. Essa questão da busca da felicidade, ela é muito interessante. E há algo aqui que nós precisamos destacar em relação a essa busca da felicidade. É aquilo que os espíritos consideram como a felicidade real. Que há também uma questão que é colocada em relação a isso, aquilo que é a felicidade real e aquilo que é a felicidade irreal ou a felicidade ilusória. Também os espíritos respondem a essa questão do mundo contemporâneo, que está cheio de ilusões. O mundo contemporâneo traz muitas ilusões. E na medida em que a sociedade avança, a impressão que nós temos é que essas ilusões elas vão aumentando o seu poder sobre nós. Elas vão como que fascinando a nossa consciência, embotando a nossa visão de uma vida espiritual e nos trazendo, nos puxando para a vida cada vez mais material. De maneira que nós, então, vamos procurar a felicidade sempre nas coisas materiais, em vez de procurá-la nas coisas espirituais. O reino de Deus está dentro de vós, disse o Cristo. No entanto, nós estamos procurando o reino de Deus, que é o reino da felicidade, fora de nós, nas coisas externas. E isso, evidentemente, que isso traz um complicador, porque nós sabemos perfeitamente que as coisas externas não dão conta de responder aos nossos anseios, não dão conta de responder às nossas expectativas, não dão conta de responder às nossas crises, aos nossos desafios, porque na maioria das vezes esses desafios, essas crises têm relação com a nossa consciência e com o nosso mundo íntimo. Mas uma outra questão que também é grave no mundo contemporâneo, diz respeito agora, talvez ainda dentro dessa busca da felicidade, mas relativa à família. Talvez a busca da felicidade dentro da família, mas a questão da família está tratada na terceira parte do Livro dos Espíritos. Se a felicidade está sendo tratada na quarta parte, a família está sendo tratada na terceira parte de O Livro dos Espíritos. E os espíritos, naturalmente, respondem a essa grave questão do mundo contemporâneo. Lá na questão 775, Allan Kardec perguntou, aliás, é uma pergunta que é recorrente, é muito citada nas palestras, nas exposições, quando se trata do tema família, esta questão vem sempre à baila, ela é sempre trazida para a reflexão. Questão 775 de O Livro dos Espíritos. Qual seria para a humanidade, para a sociedade, o resultado do relaxamento dos laços de família? É uma questão crucial. Sem dúvida nenhuma, uma questão crucial. Não é? Qual, para a sociedade, o resultado, as consequências do relaxamento
dos laços de família. Com relaxamento, então, nós vamos entender o afrouxamento dos laços. Os laços de família vão ficando frouxos, vão ficando, né, cada vez menos apertados. Essa é a questão. E essa questão é tão séria que, há alguns anos, a Federação Espírita Brasileira lançou a campanha na família Aperte esse laço, exatamente por causa dessa questão 775, que fala do relaxamento dos laços, né? Dessa coisa de desprender, né? Vai desprendendo os laços, vai afrouxando os laços, até que eles finalmente estejam todos desligados, muito frouxos, numa família onde os seus membros não se amam, não se respeitam, numa família onde não há mais a dignidade, o valor da dignidade foi perdido, da honradez foi perdido esse valor, porque os seus membros estão absolutamente distanciados uns dos outros, cada um com o seu objetivo particular, de maneira que não há aquele objetivo comum que deve perpassar, permear as relações familiares. E aí, os espíritos então respondem: o fortalecimento, quer dizer, se você relaxa os laços de família, você fortalece o egoísmo. E isso é muito sério. Isso é muito sério, porque, ora, se o egoísmo se constitui na grande chaga, no grande mal, na grande moléstia moral da humanidade, se é pelo egoísmo que as guerras, que a corrupção, que os crimes, que a violência, que toda a sorte de misérias morais, a indiferença, o preconceito, para onde a gente olhar, o egoísmo estará presente. Se nós estivermos falando de miséria moral, ora, se é assim, combater o egoísmo deve ser o nosso principal objetivo. E para combater o egoísmo, dizem os espíritos, nós precisamos fortalecer os laços de família, apertar os laços de família e não permitir que eles se relaxem, que eles sejam afrouxados. Esta é uma grande questão da contemporaneidade, porque o que se observa nos dias atuais é uma campanha sistemática contra a família. Contra a família. Uma campanha sistemática, tentando fazer-nos acreditar que a família não tem a importância que Deus dá a ela. E a questão de Deus é uma outra que vamos considerar no último item que examinaremos nesta exposição. Porque a família tem tudo a ver com o plano divino para a regeneração da humanidade. A regeneração da humanidade começa na família. Claro, é a partir da transformação de cada um de nós. Mas qual é a base dessa transformação? É a família. A família é a nossa primeira escola. É o primeiro lugar em que o espírito reencarnado encontra para reeducar-se. Pais que devem primar pela educação de seus filhos. Filhos que devem primar pelo respeito aos seus pais. Honrai a pai e a mãe. Um dos mandamentos de Deus para a humanidade. Nós não podemos nos esquecer disso. Esta é uma das mais graves questões da humanidade. E por causa dela, muitas sociedades têm minguado, muitas sociedades têm se retraído. Em vez de crescer, de se expandir, de evoluir, de progredir, tem se retraído. Porque a família não tem encontrado nessa sociedade as condições de subsistência, condições para subsistir.
para continuar sendo a base dessa sociedade. No momento que você dilui, no momento que você afrouxa os laços, essa sociedade vai ficando cada vez mais individualista. E menos, portanto, corporativa. Quer dizer, o corpo vai deixando de existir a partir da família, que é um corpo, que é uma célula, para que os homens que compõem essa sociedade tornem-se cada vez mais individualistas, portanto, dando vazão ao seu egoísmo. Em vez de combater o egoísmo, nós estimulamos o egoísmo quando afrouxamos os laços de família. Veja uma questão que está posta por Kardec e respondida pelo Livro dos Espíritos de maneira absolutamente inquestionável. E eu digo inquestionável porque quando olhamos a realidade aí fora, é o que nós percebemos. Famílias que são bem construídas, que são harmônicas, famílias que são funcionais, trazem um alento para a sociedade, contribuem de maneira muito significativa para o desenvolvimento da sociedade. Entretanto, há famílias desestruturadas, há famílias que estão à beira do colapso, à beira do caos, e que trazem um ônus muito pesado para a sociedade. A sociedade se vê às voltas com essas famílias desajustadas, seus filhos estão na sociedade cometendo crimes, seus filhos estão muitas vezes sendo aqueles que participam dos atos de corrupção, seja nas empresas, seja na política, seja em qualquer lugar, né? Atos de violência gratuita, né? Em todos os setores da sociedade. Então, a gente percebe que isso começa na família desajustada. Então, essa é uma grave questão, e o Livro dos Espíritos traz aí, questão 775, uma abordagem muito importante, dizendo que a família é fundamental para combater o egoísmo na Terra. O contrário disso, a desagregação familiar fortalece, permite um enraizamento do egoísmo entre nós, de maneira que ele vai ficando cada vez mais forte, mais difícil de ser combatido. Uma terceira questão muito, mas muito grave da sociedade contemporânea, que eu quero dividir aqui com vocês, é a questão das obsessões. Das obsessões. E uma questão que ela vem sendo observada ultimamente, porque muitas pessoas, depois de buscarem o tratamento médico, psicológico, psiquiátrico, têm se dado conta de que o tratamento, a terapia, os medicamentos não estão sendo suficientes para debelar a causa dos seus transtornos psíquicos, psicológicos, não estão sendo suficientes. Então, passam um largo tempo, às vezes, submetidos ao tratamento, mas não conseguem debelar a causa. Melhoram, depois voltam. Melhoram, depois voltam aos mesmos processos, às vezes depressivos, às crises de ansiedade, que são tão comuns na sociedade contemporânea, às síndromes, as mais diversas também. Então, nós, como sociedade, estamos nos vendo abraços com esse problema das crises existenciais. E junto com essas crises existenciais vem a questão das obsessões. Porque as obsessões elas não são percebidas. Boa parte da sociedade contemporânea não dá atenção ao que está por trás das suas crises existenciais, das suas síndromes, dos seus transtornos, como causas espirituais. Não dão atenção a isso como causas espirituais. E buscam ainda a solução para esses transtornos, o tratamento para esses transtornos, nos procedimentos convencionais. É claro, é óbvio que
todo o tratamento de natureza psicológica, de natureza psiquiátrica, as terapias em geral, elas são importantes e nós não podemos prescindir delas. Esta é uma questão. Mas, muitas vezes, elas não são suficientes e não encontram a causa real. Às vezes, encontram a causa imediata. Por exemplo, a morte de um ser querido pode ser esse gatilho que vai causar esse tipo de transtorno. Às vezes, o transtorno já vem desde o nascimento, às vezes ele surge na infância, às vezes ele é um pouco na adolescência, surge na adolescência, muitos na fase adulta, é verdade, que se referem também a traumas da infância, mas que vêm surgir na fase adulta. Tudo isso, acho que nós sabemos, mas o que nós ainda não sabemos, enquanto sociedade, não estou falando aqui em relação aos espíritas, mas enquanto sociedade, e precisamos ter olhos mais atentos para isso, é a respeito das causas espirituais. E, via de regra, são as causas preponderantes. Aquelas que, se debeladas, aquele transtorno ele pode ser não apenas extinto, não apenas eliminado da vida daquela pessoa, como também pode ser o antídoto para futuros transtornos, digamos assim. Se nós tratarmos adequadamente uma causa espiritual, pode ser que no futuro nós estejamos mais preparados para enfrentar outras crises de mesma natureza. Então, com relação a isso, o que dizem os espíritos na segunda parte do Livro dos Espíritos, que fala da vida espírita, do mundo dos espíritos e da relação desses espíritos com os homens. É disso que fala a segunda parte. E aí, na questão 531, nós vamos encontrar Allan Kardec perguntando: mas com a extinção da vida corpórea, extingue-se também a maldade dos seres que nos fizeram mal na Terra? Alguém queria me fazer mal. Às vezes até não só queria, mas me fazia, me fez algum tipo de maldade, me causou um prejuízo. E essa pessoa morreu. Ou seja, o seu corpo morreu. Ela morreu para a vida física. E ela agora está no mundo espiritual. A pergunta de Allan Kardec é: com a morte corpórea, extingue-se a maldade? Essa é a pergunta. E os espíritos respondem de maneira muito interessante. Eles dizem: algumas dessas pessoas, quando entram no mundo espiritual, elas se dão conta da injustiça, do mal que haviam praticado. E ao se darem conta disso, olha, eu no mundo espiritual, eu olho e digo: mas veja só, quanta maldade eu pratiquei com aquela pessoa, quanta injustiça eu pratiquei. E agora eu vejo que isso não fez o menor sentido. Eu estou aqui no mundo espiritual, ela está lá, eu sou um espírito que agora reencontro a minha condição, né? Volto a ter o controle sobre a minha condição espiritual e vejo que o mal que eu fiz não tinha o menor sentido. Então, os espíritos dizem que, nesse caso, ele pode desistir de continuar praticando o mal, mas, em muitos casos, esse espírito pode continuar praticando o mal, perseguindo aquela pessoa no mundo espiritual. Quando ele faz isso, quando esse espírito faz isso, ele torna-se um obsessor desencarnado. Obsessão de desencarnado para encarnado, quase nunca percebida, ela começa sutil, muitas vezes ela vai crescendo, crescendo, até que ela se torna uma subjugação. Quando o espírito obsessor ele passa a ter um controle sobre os atos da vida daquela pessoa que está encarnada.
e levando essa pessoa a um estado de infelicidade, de melancolia e de depressão profundas, muitas vezes culminando no suicídio. Ora, esse é um grave problema da humanidade, o suicídio, que começa boa parte das situações numa obsessão. Numa obsessão. Por descuido nosso, nós abrimos, às vezes, uma janela para aquele espírito que quer nos perseguir, ele entra por aquela janela, às vezes não é uma janela, é uma porta escancarada, ele entra pela porta aberta e se instala ao nosso lado, quer dizer, na nossa casa mental, levando-nos a estados profundamente depressivos. Nós vamos tomar os medicamentos, vamos fazer o tratamento, vamos melhorar. Claro que vamos melhorar com os medicamentos, mas todas as vezes que nós paramos de tomar os medicamentos, muitas vezes a causa, quando ela é uma causa espiritual de fato, porque há causas também que são orgânicas, mas retiradas essas causas orgânicas, as causas espirituais, depois do tratamento, né, psicológico, psiquiátrico, farmacológico, as causas continuam presentes. As causas reais continuam presentes. E aí há uma recrudescência, né, desses transtornos e vamos voltar aos gabinetes psicológicos, psiquiátricos para novos tratamentos, né, para uma nova rodada de medicações e tal. E podemos ficar assim durante um longo tempo. Até que nós descobrimos que a causa é espiritual e vamos nos submeter a um tratamento espiritual, né, que vai se associar a esse tratamento medicamentoso, tratamento terapêutico, psicológico, psiquiátrico, fazendo com que a probabilidade de sucesso no tratamento seja muito maior, porque nós vamos atuar na causa real do problema, que é essa nossa relação com o invisível, relação com o espírito obsessor que quer se vingar de nós. Porque muitas vezes não era ele que fazia maldade e que continua fazendo maldade no mundo espiritual, nos perseguindo lá do mundo espiritual. Fomos nós que o prejudicamos. Em boa parte das vezes, nós prejudicamos esse espírito que desencarnou e agora, com o desejo de vingar-se de nós, ele se aproxima pela porta aberta, na porta que nós abrimos, a porta aqui é o pensamento, é a sintonia, é a janela mental, ele se aproxima de nós, ele se plugasse em nós, né, se conecta através do pensamento, perispírito a perispírito, e acaba trazendo sérias perturbações. Então, o Livro dos Espíritos traz respostas para essas questões, dizendo-nos como nós podemos nos afastar dessas influências perniciosas. Como é que nós podemos eliminar essas influências perniciosas? Quando eu digo afastar, eliminar as influências perniciosas. E aí os espíritos dizem, não, nem sempre pelo afastamento do obsessor. Nem sempre pelo afastamento do obsessor. Muitas vezes nós podemos ajudar o obsessor a se transformar a partir da nossa mudança. Então, se nós mudamos o nosso comportamento, aquele comportamento que atraía o obsessor, aquele pensamento que atraía o obsessor, se nós conseguimos, pelo esforço e pela vontade, mudar a qualidade do nosso pensamento, a qualidade do nosso sentimento, esse obsessor, percebendo a mudança em nós, ele pode querer mudar também. Porque ele vai dizer, Elmo hoje, ele está melhor, ele é mais feliz. Eu tenho observado que aquela crise que ele vivia, boa parte por influência minha, ele agora melhorou, ele saiu da crise, ele está vivendo uma vida mais plena, mais saudável, mais tranquila, mais serena. Eu acho que eu quero ser assim também.
Eu já não aguento mais viver essa vida de perseguidor. Viver perseguindo alguém, eu quero seguir o meu caminho, assim como o Elmo está seguindo o dele agora. Então, você, encarnado, influencia o desencarnado a mudar o seu padrão vibratório, mudar a sua linha de pensamento, mudar o sentido da sua vida e sair daquela crise que ele próprio estava submergido nela, levando você também a uma crise. Isso é fantástico, isso é maravilhoso, quando os espíritos nos esclarecem a esse respeito e a realidade demonstra isso. Muitas pessoas que se submetem aos tratamentos espirituais, à terapia pelo passe, à água fluidificada e principalmente às reuniões de desobsessão, sentem os seus efeitos e revelam-se curadas da obsessão de que eram, muitas vezes, vítimas. E, finalmente, eu quero trazer uma outra questão, já nos dirigindo aqui para o final da nossa exposição, uma outra questão do mundo contemporâneo, essa da maior gravidade. Aí vamos lembrar de uma fala do nosso querido Chico Xavier, quando lhe perguntaram certa vez, numa entrevista, qual o maior problema da humanidade na atualidade. Fizeram essa pergunta a Chico e Chico respondeu: a falta de religião. Não entendam essa resposta, né, quando ele fala de a falta de religião como algo que é fazer proselitismo. Então, você amanhã precisa procurar uma igreja, amanhã você precisa procurar uma instituição espírita qualquer para se filiar a ela, porque o que falta a você é a religião. Penso que o Chico queria dizer com isso que, quando nós nos aproximamos de uma religião qualquer, o nosso desejo, a nossa intenção é nos aproximarmos de Deus. Então, esta é a grande questão da atualidade. É o afastamento do homem de Deus. E aqui talvez nós estejamos, neste momento da nossa sociedade contemporânea, fazendo um pouco uma volta ao século XIX, ao século em que surge o Espiritismo. Século XIX e século XVIII também. Século XIX, quando surge o Espiritismo, século XVIII, vamos lembrar, né, ali dos movimentos iluministas, quando a razão passa a ser o centro de tudo e Deus vai ser colocado, de alguma maneira, né, num canto escuro da sala. Ainda que eu possa crer na existência de Deus, mas ele não é necessário para a minha felicidade. Pensava-se na época, porque a ciência é capaz de dar solução para todas as crises, os desafios, né, da sociedade da época, a sociedade moderna de então. Mas depois vem o mundo contemporâneo, com todos os seus apelos, com todos os seus conceitos, com tudo aquilo que ele traz de dificuldades para que o homem se encontre nesta nova dimensão social. De muito aparato tecnológico, de muito conhecimento intelectual, mas, ao mesmo tempo, de pouca religiosidade. Não quer dizer que não existam muitas religiões por aí, existem muitas religiões, mas falta religiosidade. E há um certo afastamento de Deus, mesmo entre os religiosos. E aí, trago a questão do Livro dos Espíritos, que pode lançar luz sobre a questão de Deus. Porque, dizem os Espíritos, muitos de nós nos afastamos de Deus porque o Deus ainda continua sendo aquele mesmo de outrora. A nossa percepção em relação a ele não mudou muito. Os Espíritos trazem uma nova percepção, uma nova compreensão de Deus. Na questão número 1, claro, o que é Deus? Deus é
a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, responderam os espíritos. Mas parece que isso ainda não era suficiente para Allan Kardec compreender, né, exatamente, ou pelo menos, claro, ele compreendia, mas ele queria trazer novos elementos para que a nossa compreensão fosse melhorada. Então, na questão lá, número 9, ele vai perguntar aos espíritos em que é que, na causa primária, referindo-se à questão número 1, se revela a inteligência suprema e superior a todas as inteligências. E aí a resposta dos espíritos, pelo menos ali no iníciozinho da resposta, que é suficiente para nós entendermos, compreendermos melhor a divindade, como os espíritos nos mostram, pela obra se reconhece o autor. Então, os espíritos dizem, você conhece esse provérbio, pela obra se reconhece o autor. Olhe tudo que está à sua volta. O que não é obra do homem é obra de Deus. Essa resposta deve nos trazer a uma reflexão muito importante acerca da nossa relação com o divino. Por quê? Porque no capítulo do bem e do mal, que está lá na terceira parte nas leis morais, os espíritos vão dizer que bem é tudo aquilo que se aproxima da lei divina e mal é tudo aquilo que dela se afasta. Ora, para que nós possamos viver no bem, afastados do mal, é necessário, portanto, que nós tenhamos uma compreensão razoável das leis morais e do que Deus pretende delas em relação a nós. Então, quando eu examino o capítulo das leis morais, eu devo perceber aquilo que a lei propriamente quer me revelar. A lei de adoração, a lei de conservação, a lei de destruição, a lei de trabalho, lá na ordem é a segunda lei, a lei de sociedade, a lei de progresso, a lei de igualdade, aquela que resume todas as demais, a lei de justiça, de amor e de caridade. O que é que elas representam, de fato, na minha vida? Elas representam, ou pelo menos devem representar, é assim que nós as vemos, como a base da nossa felicidade. Então, a felicidade inalterável, segundo os espíritos, se dá na perfeição espiritual. E a perfeição espiritual se dá no cumprimento da lei de Deus. Quanto mais aptos nós estamos para cumprir a lei de Deus, mais felizes nós somos. Então, veja que a primeira questão fundamental da contemporaneidade, a relação nossa com Deus, que tem estado muito precária, tem a ver com aquela última que eu trouxe, da felicidade. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais feliz eu sou. Por isto é que nós olhamos à nossa volta e vamos encontrar uma sociedade infeliz nesse momento da transição. Porque esse momento da transição exige de nós uma perseverança, uma fé inabalável, aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Se nós não temos essa fé inabalável, nós estamos todo o tempo ao peso, ao sabor, né, das circunstâncias da vida, ao sabor dos acontecimentos na vida, que nos levam para lá ou nos levam para cá, como se nós fôssemos uma plantinha muito tenra sendo empurrada pelo vento de um lado para outro. É aquela pessoa que não tem a fé inabalável. A maioria de nós não tem ainda essa fé muito sedimentada. E daí porque também está relacionada a questão da fé com a questão da felicidade. Lá na questão 922, quando os espíritos respondem que a fé no futuro é
condição indispensável para a felicidade ainda nesta vida. Então, veja que tudo está conectado, tudo está relacionado em Deus. Todas as coisas convergem, tudo na natureza, tudo no universo orbita, gravita em torno de Deus e para ele converge. Se nós soubermos nos apropriar desse conhecimento, se nós soubermos perceber a riqueza de O Livro dos Espíritos, o tesouro que está à nossa disposição, que os Espíritos nos legaram e que Kardec tão cuidadosamente, tão amorosamente organizou, codificou para a nossa melhor compreensão, certamente nós deixaremos a presente existência de volta ao mundo espiritual, quando encerrado o tempo da nossa trajetória na Terra, voltaremos muito mais realizados, com aquele sentimento de que tudo fizemos na Terra para o nosso proveito, nosso próprio proveito, o nosso crescimento espiritual, e vamos, então, lá no mundo espiritual, dar prosseguimento a essa jornada com muito mais lucidez, já iluminando os nossos irmãos de caminhada, colocando esse nosso conhecimento sobre a mesa e não embaixo da mesa, para que o conhecimento, em se espargindo pela sala, possa iluminar a todas as criaturas. Meus amigos, estas são as nossas reflexões para o Livro dos Espíritos nos seus 166 anos de fundação, de existência. E quero dizer, finalizando, que o Livro dos Espíritos ainda é uma obra a ser estudada. Nós temos visto muitas pessoas, muitos espíritas, não é? Que, claro, leem diversas outras obras, e isso é muito bom, porque agrega um conhecimento de outras áreas, mas não podemos nos esquecer de que o Livro dos Espíritos é um livro que precisa ser estudado permanentemente, revisitado permanentemente, porque cada vez que nós lemos, que nós estudamos as suas questões, há uma outra percepção. É porque o livro mudou? Não. É porque as questões estão diferentes? Não. É porque a nossa percepção sobre aquilo mudou. Porque nós progredimos, porque nós avançamos e agora nós fazemos uma nova leitura sobre aquela mesma questão que lemos há 10, 20 anos e que para nós parecia uma outra resposta, mas que agora esclarece melhor, traz novos elementos para a nossa compreensão. Muito obrigado pela atenção. Deixo aqui o meu carinho, meu abraço muito fraternal a todos que nos acompanharam e agradeço desde já a oportunidade que Deus nos concedeu de estarmos juntos neste momento. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.